Salve, salve, nação! Papo Tricolor começando nessa quarta-feira, dia 16 de julho. Pessoal, jogo importantíssimo essa noite. Bragantino e São Paulo, adversário indigesto do Tricolor, hein, galera? E o São Paulo complicado na tabela do Campeonato Brasileiro. Que fase do nosso Tricolor, né, meus amigos? Mas antes da gente comentar tudo sobre esse jogo de Bragantino e São Paulo, você já é inscrito no canal Papo Tricolor? Eu tenho certeza que se você olhar aqui embaixo, você ainda não está inscrito, não está acompanhando nossos vídeos e não está acompanhando nossas lives. Então, se inscreva aí, galera, dá essa moral que é de graça. E você que já é de casa, já chega deixando aquele like, porque vai ter muita conversa de São Paulo Futebol Clube hoje. Você que torce para outro clube, torcedor rival aí, se inscreve também no canal que a gente está sempre trazendo notícias sobre futebol, lógico com o tema aqui São Paulo Futebol Clube, mas ajude nessa briga, já que você vem aqui quando o São Paulo perde e tira sarro, dá essa moral e se inscreve no canal aí também, beleza? Pelo menos o nosso canal vai ser cada vez mais divulgado, galera. Lógico, tem que ter aquele respeito, né, galera? Porque não adianta chegar aqui e ficar xingando e achando que a gente não vai bloquear nem nada do tipo. Mas estamos junto, a resenha é sempre válida. Galera, São Paulo vai enfrentar o Bragantino hoje fora de casa, às 21h30, horário de Brasília, né? Lá em Bragança Paulista, e a transmissão vai ser da Globo, TV Globo, né? E do Premier. E o São Paulo vai para esse jogo com o técnico Hernan Crespo, já esboçando mudanças aí do que foi o primeiro jogo contra o Flamengo. Com certeza, o Crespo não vai repetir o erro de manter 3 volantes e 3 zagueiros, né? Acredito que um volante vai sair daí da escalação principal do São Paulo, segundo o que já está saindo na grande mídia aí do São Paulo Futebol Clube. Eu acredito que o Crespo vai no seu tradicional 3-5-2 para enfrentar o Bragantino. A gente tem algumas questões no 3-5-2, galera, que é uma formação que eu gosto bastante. É lógico que muito é saudosismo da época do tricampeonato brasileiro, que a gente conquistou em 2006, 2007 e 2008, lá com o Muricy Ramalho, saudades inclusive, daquele tempo, não do Muricy do jeito que está hoje, infelizmente, no comando no cargo de diretor do São Paulo, ali na comissão fixa do São Paulo, né? O Muricy que exerce uma liderança na diretoria que nenhum torcedor sabe dizer direito o que o Muricy faz, mas o Muricy foi um grande técnico e eu tenho muito respeito pelo treinador que ele foi no São Paulo e sua importância na nossa história, mas hoje que infelizmente aí deixa a desejar no cargo que ocupa. Mas a gente sempre mantém o respeito com o Muricy Ramalho, porque eu pelo menos mantenho o respeito, porque é um cara que na minha adolescência, né, eu cresci muito gritando, Muricy! Mas hoje, galera, é difícil, eu confesso que o trabalho do Muricy Ramalho não vem agradando a mim e nem a outros torcedores são paulinos. Mas vamos voltar a falar do jogo aqui, galera. O São Paulo, ele tá na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, 16ª ou 15ª? Calma aí, que a gente já vê isso. Eu, se não me engano, é 15ª colocação, galera. Tá atrás do Santos e tá prestes a entrar no Z4, dependendo dos resultados, né? E hoje, o único resultado que importa para o Tricolor é a vitória, galera. E não vai ser fácil conquistar uma vitória em Bragança Paulista contra o Bragantino, que é um adversário indigesto, e o São Paulo não vence fora de casa essa equipe há 5 anos. Então, hoje, não conte com um jogo fácil do São Paulo. O Bragantino é uma equipe muito organizada, é uma equipe que está disputando a parte de cima da tabela, e se vencer o São Paulo hoje, dependendo de combinações de resultados, pode até assumir a liderança do campeonato, para você ver como a organização do clube começa de fora, né? Quando o clube fora de campo é organizado minimamente, o resultado é refletido dentro do campo. E quando é mal organizado, a gente vê o que está acontecendo com o São Paulo. Infelizmente, um clube aí que a gente ama e que já foi pioneiro e referência para todos os outros clubes aqui do Brasil, que hoje, infelizmente, parece que não consegue repetir o que já escreveu na história. E o São Paulo, que é um clube que a gente não está diminuindo a grandeza do clube, a gente tem a nossa história, a gente tem nossas conquistas, a gente tem muita coisa que mostra como o São Paulo é um dos maiores clubes do mundo. Mas
Hoje, devido a uma má administração, infelizmente, a gente vem sofrendo anos e anos aí, como esse de 2025, na tabela do Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? Já tivemos um mau resultado no Campeonato Paulista, a gente está classificado para as Copas, é verdade, tanto a Libertadores da América quanto a Copa do Brasil, que inclusive vai ter jogo já esse mês, mas a preocupação inicial agora é o Bragantino, as Copas que esperem, porque, a meu ver, nesse momento, o que o São Paulo precisa focar é se manter vivo na Série A do Campeonato Brasileiro. E hoje precisa vencer o Bragantino de qualquer jeito, seja com um gol contra do Bragantino, seja com um gol de canela, seja com um gol de barriga, seja com um gol sem querer, foi cruzar a bola e a bola cair no gol, não interessa. Que volte para casa com resultado de 1-0 e tá tudo certo, galera. Qualquer resultado diferente disso pode colocar a gente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E quando a gente entra na zona de rebaixamento, galera, para sair é difícil. Não São Paulo, eu digo, clubes grandes, quando entram na zona de rebaixamento, quando não estão acostumados a lidar com essa situação, parece que o mundo desaba. Então é melhor a gente nem sonhar e entrar na zona de rebaixamento desse campeonato, porque com o elenco desfalcado que temos hoje, com os jogadores importantes lesionados como Lucas Moura, Caleri, e ontem o Rian Francisco, que acabou se lesionando, o garoto teve rompimento do ligamento cruzado do joelho, volta só o ano que vem. Aliás, Rian Francisco, falamos de você na live ontem, uma excelente recuperação para você, garoto, porque você tem muito talento e eu espero ver você de volta o quanto antes, atuando com a camisa do São Paulo, porque a gente sabe o potencial jogador importante, o potencial craque que você é, garoto. Então, toda boa recuperação para você aí, estamos aqui na torcida. E voltando a falar do jogo, galera, o Crespo provavelmente vai fazer mudanças agora nesse jogo contra o Bragantino, tirando aqueles 3 volantes. O Crespo entrou contra o Flamengo com 3 zagueiros e 3 volantes, escalação que foi muito criticada pela imprensa tradicional, por torcedores são paulinos, por ex-jogadores do São Paulo também, mas o Crespo acredito que fez isso exclusivamente nesse jogo contra o Flamengo, por conta da força que o Flamengo tem. A gente sabe que o Flamengo é uma equipe muito forte, falamos isso aqui no pós-jogo que fizemos no canal e na live também que fizemos de pré-jogo, galera. Então, para esse jogo contra o Bragantino, o Crespo deve fazer o tradicional 3-5-2. E a provável escalação, galera, segundo o GE, é a seguinte: Rafael no gol, sem novidades aqui, Alan Franco, Arboleda e Ferrarese, Marcos Antônio e Alisson, Enzo Dias e Cedric, Oscar como meia centralizado ali, e no ataque André Silva e Luciano. Luciano voltando aí depois de uma suspensão, podendo se tornar o craque desse time agora nas ausências de Lucas Moura, Caleri, o Oscar não vem jogando bem, e a gente sabe quando o Luciano passa um período no banco, ele costuma voltar bem pelo menos nos primeiros jogos, que seja assim, pelo menos os próximos 3 jogos do São Paulo, que o Luciano assuma uma posição de destaque, e como ele assume isso? Fazendo gols. A gente não quer que o Luciano seja craque, a gente quer que o Luciano seja uma peça importante, que ele chute de fora. A gente sabe que o Luciano finaliza muito bem, que ele faça muitos gols aí para ajudar o São Paulo a sair dessa situação. Eu sempre considerei o Luciano um jogador importantíssimo para a equipe do São Paulo. O problema é quando ele atua fora de posição, que aí irrita todo torcedor são paulino, galera. Não tem como não ficar irritado quando o Luciano acaba jogando ali de meia centralizado, como vinha sendo com alguns treinadores anteriores, mas o Crespo, por já ter trabalhado com o Luciano, entender a posição dele, vai escalar ele no ataque, provavelmente ali como um segundo atacante, para receber bola do Oscar e poder finalizar. O jogo hoje é às 9h30 da noite, horário de Brasília, em Bragança Paulista, e a outra preocupação para esse jogo, galera, jogadores pendurados, que se tomar um terceiro cartão amarelo, estarão fora do clássico contra o Corinthians. Bate na madeira aí, espero que isso não aconteça. Mas são eles, olha só, galera, esses jogadores não podem sonhar em tomar cartão amarelo hoje. Rafael, goleiro, Alan Franco, Sabino, Arboleda, Ferrarese, Pablo Maia provavelmente não comece jogando, Bobadilha e o Ferreirinha, galera. São jogadores importantes aí,
Lógico, o Sabino menos, o Bobadilha menos, mas os demais são muito importantes estarem presentes no clássico domingo contra o Corinthians. Jogo aí que eu já garanti o meu ingresso, vou de arquibancada vermelha, foi o que sobrou para comprar. Me ajuda aí, galera, vamos lotar o Morumbi. O São Paulo está precisando da nossa ajuda. A gente sabe que tem muita coisa errada acontecendo no São Paulo, mas o time precisa muito aí do nosso apoio. E eu vou fazer a minha parte como torcedor, como produtor de conteúdo, estarei no Morumbis para apoiar o Tricolor nesse jogo contra o Corinthians, que vai ser importantíssimo nesse sábado, às 9 da noite. Então, se você tiver condições de ir ao Morumbi, vá, porque a presença de todo mundo é importante. E galera, eu não costumo divulgar muito aqui, mas eu deixei aqui na tela o nosso Instagram e o nosso TikTok. Sigam lá para a gente estar sempre colocando alguma coisinha ou outra. É uma rede social que a gente vai voltar a movimentar essas duas, né? A gente estava com o objetivo aqui de crescer no YouTube primeiramente, mas é importante também a gente sempre estar colocando coisa no TikTok, no Instagram e nas demais redes sociais, beleza? Esse foi nosso pré-jogo, galera. Se você ainda não é inscrito no canal Papo Tricolor, se inscreva no canal, já deixa seu like aqui se você ainda não deixou, ativa o sininho das notificações e eu quero saber de vocês. Escrevam aqui embaixo nos comentários palpites para o jogo de Bragantino e São Paulo, o jogo de hoje à noite, beleza? O pré-jogo foi esse, à noite eu volto com o nosso tradicional pós-jogo, quem sabe aí comemorando, se Deus quiser, uma vitória do nosso São Paulo, beleza? Vamos que vamos, vamos São Paulo!